Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos explicar gravitação de Newton e Einstein. Os assuntos que iremos abordar são gravitação de Newton, a definição, gravitação de Einstein restrita e geral e alguns subassuntos que são contração do espaço, dilatação do tempo e sistema de referência inercial. Vamos lá? Gravitação de Newton. A lei da gravitação universal de Newton pode ser resumida no seguinte enunciado: todo corpo atrai outro corpo com uma força que, para qualquer dos dois corpos, é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Ao estudar o movimento da Lua, Newton conclui que a força que faz com que ela esteja constante em órbita é do mesmo tipo que a força que a Terra exerce sobre os corpos em suas proximidades. A partir daí, criou a lei da gravitação universal. Essa força é chamada de força gravitacional. A gravidade é uma força fundamental, só é atrativa diferente da forma elétrica ou magnética, que pode vir ou atrativa ou repulsiva. É a gravitação universal que mantém as plantas em órbita, bem como a Lua, nosso satélite natural, causando as marés e outros efeitos. Gravidade de Einstein restrita. A teoria da relatividade restrita tem como base dois postulados. Todas as leis da natureza são as mesmas em todos os sistemas de referência inerciais, que é o sistema de referência não acelerados, e a velocidade da propagação da luz no vácuo é a mesma em todos os sistemas de referência inerciais, que também é o sistema de referência não acelerados. Uma consequência do segundo postulado é que o valor da velocidade da luz, que é de 3.108 metros por segundo, é um limite para as velocidades. Nenhum corpo pode se mover com velocidade superior à da luz no vácuo. Além disso, o fato da velocidade da luz ser constante modificou as ideias clássicas do espaço e do tempo. O espaço e o tempo deixam de ser absolutos e passam a ser relativos. O tempo medido entre o mesmo evento por observadores que estão em movimento relativo entre si é diferente. Surge assim a ideia de dilatação do tempo. Da mesma forma, ocorre uma contração do espaço medido por observadores em estados diferentes, que é o repouso e o movimento. Corpos em movimento sofrem uma contração na direção deste movimento em relação ao tamanho que tem quando medidos em repouso. A dilatação temporal e a contração do espaço só apresentam valores significativos quando os valores da velocidade desenvolvida são próximos aos da velocidade da luz no vácuo. A principal ideia na relatividade restrita é que a velocidade da luz é uma constante igual para todo o universo. Este conceito também afirma que o espaço e o tempo não são grandezas absolutas, mas totalmente subjetivas. Entre seus principais pressupostos, a teoria da relatividade geral afirma que a gravidade nada mais é do que a distorção que determinada massa provoca no tecido do espaço, e nisso ela quer a descrição de que o pode ser a gravidade. Quando determinado objeto se movimenta a grande velocidade pelo espaço, criam-se as chamadas ondas gravitacionais. A explicação de Albert Einstein para a gravidade está relacionada com a curvatura gerada no espaço em virtude da presença de um corpo muito massivo. Segundo essa teoria, o espaço e o tempo são curvados pela presença de um corpo muito massivo, e isso gera a atração que denominamos de gravidade. A teoria da relatividade geral é uma teoria geométrica da gravitação criada por Albert Einstein. Ela consiste em um conjunto de hipóteses que generaliza a relatividade especial e a lei de gravitação universal de Newton, fornecendo a descrição da gravidade como uma propriedade geométrica do espaço-tempo. A fórmula de Einstein e a física do dia a dia. Mas o que exatamente é essa teoria e por que foi tão revolucionária? Até o início do século XX, a física era regida pelas leis de Isaac Newton. O físico e matemático inglês dizia que a gravitação era uma força causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos um em direção ao outro. O objeto com mais massa atraía mais intensidade. Por isso, nos mantemos sobre o chão na Terra. Ela nos atrai para o seu centro. Por isso também os planetas se movem ao redor do Sol. Mas imagine que o Sol de repente desaparecesse por completo. Segundo a teoria de Newton, os planetas do Sistema Solar sairiam instantaneamente de suas órbitas, já que não haveria mais a força de gravidade do Sol atraindo os planetas. Para ele, a gravidade era uma força de ação imediata, independente da distância entre os corpos. Mas Einstein encontrou um problema. Segundo seus cálculos, a luz era a coisa mais rápida do universo. Nenhum corpo com massa alcançava uma velocidade superior à da luz, nem a gravidade. Contração do espaço. Segundo a teoria da relatividade, os objetos que se movimentam a altíssimas velocidades sofrem uma contração na direção em que se deslocam. Esse efeito relativístico é conhecido como contração do espaço. Ainda de acordo com a teoria da relatividade, a massa de um corpo aumenta à medida em que aumenta a sua velocidade.
Este fato teve a primeira comprovação experimental em 1909, quando foi medida a massa de elétrons que se movimentavam a altíssimas velocidades. Quando o elétron está em repouso, sua massa é de 9,1 vezes 10 menos 31 kg, e a velocidade de 200.000 km por segundo, sua massa é de 1,3 vezes 10 menos 30 kg. Os efeitos relativísticos sobre um corpo podem ser percebidos e medidos somente quando ele se movimenta com a velocidades superiores a 30.000 km por segundo, aproximadamente 10% da velocidade da luz. São velocidades muito altas se comparadas às velocidades a que estamos acostumados. Para velocidades baixas, os efeitos relativísticos são tão pequenos que podem ser desprezados. Por isso, esses efeitos são estranhos à nossa intuição. Dilatação do tempo. Dilatação do tempo designa, no âmbito da mecânica einsteiniana, entre outros, o fenômeno pelo qual um observador percebe, em virtude do movimento relativo não acelerado entre os dois referenciais, que o relógio de um outro observador que encontra-se a afastar-se, fisicamente idêntico ao seu próprio relógio, está a andar mais devagar do que o tempo que o observador infere, no caso, mais devagar do que seu tempo próprio. A percepção do primeiro observador é de que o tempo anda mais devagar para o relógio móvel, mas isso é somente verdade no contexto do referencial do observador estático. Em ausência de aceleração, em princípio, paradoxalmente, o outro observador também verá o relógio anexado ao primeiro referencial. Esse agora móvel andar mais devagar que seu próprio relógio. Localmente, da perspectiva de qualquer outro observador estático, junto a qualquer um dos dois referenciais. Dois relógios sincronizados e mantidos juntos, sem movimento relativo, não atrasarão ou adiantarão um em relação ao outro. Ao passo que na relatividade restrita, teoria ainda atrelada ao conceito de referencial inercial, a dilatação do tempo é simétrica em relação aos referenciais, ou seja, para qualquer observador, e o relógio móvel que atrasasse em relação ao que carrega consigo no contexto da relatividade geral, que entende-se a todos os referenciais, covariância geral. A dilatação temporal, devido a acelerações, não é simétrica, e nesse caso, ambos os observadores concordarão sobre qual dos relógios se adianta e qual se atrasa, se o seu ou o do outro. Considerando novamente a relatividade restrita, o intervalo de tempo entre dois eventos quaisquer e sempre o menor possível quando medido pelo observador, que detém o relógio, sendo este conhecido como tempo próprio deste observador. Qualquer outro observador em movimento relativo medirá um intervalo de tempo maior entre os mesmos dois eventos considerados, sendo a expressão dilatação do tempo bem sugestiva, portanto. Sistema de referência inercial. Referencial inercial é um sistema de referência em que corpos livres não têm o seu estado de movimento alterado, a não ser que haja sobre eles uma força externa. De acordo com a primeira lei de Newton, sabemos que uma partícula em repouso permanecerá em repouso, e uma partícula em movimento permanecerá em movimento, com velocidade constante, até que uma força externa atue sobre ela. Portanto, essa lei diz que uma partícula isolada está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Quando estamos enunciando a lei da inércia, ou seja, a primeira lei de Newton, temos que indicar ao que ou a quem está sendo referido o movimento do corpo livre em movimento. Temos a possibilidade de admitir que o movimento do corpo é relativo a um observador, ele próprio, a uma outra partícula ou a um sistema livre. Para o sistema livre, o móvel não sofre interação com o restante do universo. Esse observador é dito um observador inercial e o sistema de referência que ele utiliza recebe o nome de sistema inercial de referência. Podemos encontrar diferentes observadores inerciais em um movimento uniforme e relativo. Dessa forma, um corpo livre que se encontra em repouso em relação a um observador inercial pode ser considerado em movimento, possuindo uma velocidade constante em relação a outros observadores inerciais. Por exemplo, quando temos um carro fazendo uma curva em relação à superfície da Terra, podemos dizer que o vetor velocidade do carro varia, ou seja, ele não é constante. Isso significa que o carro fazendo a curva não pode ser considerado um referencial inercial, pelo fato de ele estar em movimento acelerado. Sendo assim, podemos fazer a seguinte definição. Referencial inercial é um sistema de referência em corpos livres
não têm seu estado de movimento alterado, a não ser que haja sobre eles uma força externa. Bom, pessoal, esse foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.